Agora que nós já vimos como o sexo pode ser determinado em diferentes grupos de animais, vamos entender como são as heranças que estão localizadas ou como são a herança desses genes localizados em cromossomos sexuais. Quando nós falamos em cromossomos XY, por exemplo, eles apresentam duas regiões, né, quando nós falamos entre esses diferentes cromossomos. Regiões homólogas, que é uma região muito menor em relação às regiões não homólogas. Então, essas regiões homólogas são genes que são encontrados tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y. São cromossomos que têm, são genes que têm relações entre os dois cromossomos, X e Y. Quando nós falamos em regiões não homólogas, essas regiões contêm genes específicos para cada cromossomo sexual. Vamos entender melhor observando aqui nessa imagem. Então, observem que o cromossomo X ele apresenta uma região homóloga com o cromossomo Y. E apresenta também regiões não homólogas. Então, nessas regiões que não são homólogas, são encontrados genes específicos para cada organismo. Por exemplo, quando nós falamos aqui nessa região não homóloga do cromossomo Y, nós encontramos um gene SRY relacionado, por exemplo, às características sexuais masculinas. Então, olha só, quando nós olhamos aqui essas heranças, elas vão acontecer de formas semelhantes àquelas heranças que nós aprendemos, né? Onde nós temos cromossomos homólogos, nós temos relações com esses alelos. Outro ponto que nós podemos destacar também nesse tipo de herança é que o cromossomo X ele apresenta uma maior quantidade de genes em relação ao cromossomo Y. Então, o cromossomo X apresenta muito mais genes do que o cromossomo Y. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, na verdade, para a gente entender melhor esse tipo de herança e no que vai influenciar a presença das regiões homólogas e não homólogas. Vamos ter como base aqui, como exemplo, um determinado GNA. E esse GNA possui dois alelos. O alelo azão, né, o alelo dominante, e um alelo recessivo. Observem o seguinte, que a herança desse gene ela vai estar localizada em uma região não homóloga do cromossomo X, tá? Então vai estar localizada nessa região aqui do cromossomo X que não apresenta homologia com o cromossomo Y. Por exemplo, a mulher ela pode apresentar três tipos de genótipos. Por quê? Ela vai apresentar dois cromossomos sexuais X, então ela vai apresentar homologia em todos esses cromossomos. Então ela vai poder apresentar um genótipo XA, homozigoto dominante, ou heterozigoto dominante, XA, ou pode apresentar um genótipo homozigoto recessivo. Então, vai apresentar três tipos de genótipos diferentes. Já o homem, como ele apresenta dois cromossomos sexuais diferentes, ele vai apresentar apenas dois tipos de genótipos, né? Um genótipo onde o X contém o alelo dominante e o outro genótipo quando ele vai conter apenas o alelo recessivo. Então, isso aqui vai determinar, por exemplo, na herança e na probabilidade de uma determinada herança que envolve o cromossomo sexual X, por exemplo. Resumindo, quando um gene está presente na região não homóloga do cromossomo X, é uma herança ligada ao cromossomo sexual. Outro ponto, o alelo desse gene presente na região não homóloga do cromossomo X não vai possuir um alelo correspondente no cromossomo Y, devido justamente estar ser encontrado na região não homóloga. Outro ponto que nós podemos destacar é que o homem sempre vai receber esse tipo de herança das mães, enquanto que o pai ele irá transmitir essa herança apenas para as suas filhas.